Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o último Uchiha, extermínio iminente. Parte 42. Capítulo 425. Você quer dizer, foi somente após receber essa dica que Tsunade caiu em si, percebendo que a situação em Iwagakure realmente parecia um pouco incomum. Parece que precisamos estar preparados. Tsunade assentiu pensativamente e absorta em seus pensamentos. Yan se levantou, ergueu a mão e deu um tapinha leve na cabeça dela. Não há motivo para alarme excessivo. Precisamos apenas aguardar notícias. Não deve demorar muito, afinal, Iwagakure já está no seu limite. A compra de um lote de suprimentos do Daimyo da Terra do Fogo só poderia aliviar temporariamente a crise imediata. O verdadeiro e enorme problema ainda estava por vir. Após a conclusão das operações de resgate, os moradores afetados precisariam ser reassentados. As famílias que perderam membros precisariam de indenizações, e a reconstrução da aldeia demandaria grandes somas de dinheiro. Onoki seria esmagado pela pressão até mal conseguir respirar. Se Iwagakure quisesse comprar suprimentos contanto que tivesse o dinheiro, Konoha não tinha muito o que dizer. Eles optaram por não se intrometer e causar problemas. Konoha não apresentou objeções a esse respeito, e o Daimyo ficou bastante satisfeito, naturalmente, pois lucraria bastante com o acordo. O dinheiro arrecadado poderia ser investido no acolhimento de refugiados e na construção de novos assentamentos. Assim que essas pessoas se estabelecessem e se tornassem cidadãos de fato da Terra do Fogo, após alguns anos de desenvolvimento gradual, a receita que entrava em seus cofres aumentaria ainda mais. A mera ideia de que o poder nacional da Terra do Fogo estava se fortalecendo cada vez mais aquecia o coração do Daimyo. Com tanta consideração, ele tomou a iniciativa de enviar um mensageiro a Tsunade, perguntando se a aldeia havia precisado recentemente de apoio financeiro da capital. Que diabos foi isso? Ao receber a carta, Tsunade ficou completamente estupefata. Na época em que a terceira Hokage precisava de fundos, enfrentou 1000 dificuldades e 10.000 provações, precisando de todo tipo de estratégia e astúcia para lidar com o Daimyo e conseguir o dinheiro. Mas quando chegou a vez dela, Yan inventava todo tipo de artimanha para convencê-la a pedir dinheiro à capital, e por mais estranho que pareça, o Daimyo sempre atendia com muita cortesia. Agora a situação havia chegado a um ponto em que ela nem precisava mais perguntar. O Daimyo estava proativamente indagando se Konoha precisava de verbas para desenvolvimento. Esse tipo de tratamento foi absolutamente inacreditável. Ainda bem que o terceiro Hokage já havia se aposentado. Se ele ainda estivesse no cargo e soubesse disso, provavelmente tosseria um bocado de sangue velho de tanta frustração. A erupção do incidente com a Quatro Caudas já havia causado repercussões significativas no mundo ninja, cuja situação era inerentemente instável. Iwagakure estava ocupada com o socorro às vítimas do desastre e com a compra de suprimentos em todos os lugares. Além de comprar um grande lote de suprimentos da Terra do Fogo, Iwagakure também adquiria materiais de nações menores e vilarejos vizinhos. Esse comportamento não despertou muita suspeita entre os outros. Afinal, Iwagakure precisava desesperadamente dessas coisas naquele momento. Comprar de fontes dispersas era compreensível. Apenas uma pequena minoria percebeu claramente que as intenções de Iwagakure iam muito além do vinho. Como era de se esperar, meio mês depois, um anúncio vindo de Iwagakure chocou diretamente todo o mundo ninja. Onoki não consegue mais se conter. Iwagakure também não consegue se conter. Colocando o pergaminho de inteligência que tinha na mão, Yan olhou para o mapa do mundo ninja. Depois de escolher a dedo no final, é Takigakure que sofre o desastre. Será este o destino? A Terra das Cachoeiras e sua Takigakure sempre foram uma nação e vila relativamente discretas no mundo ninja. Entre as muitas vilas ninja menores, a força de Takigakure era considerada bastante decente, e a vila até possuía uma besta com cauda. Infelizmente, o Jinchuriki desertou e deixou a aldeia. Embora Takigakure mantivesse um perfil discreto, seu ambiente geográfico único fez desta vila e país um dos mais prósperos entre as nações menores. Um país pequeno, uma vila pequena, mas relativamente rica. Era exatamente por isso que Onoki tinha os olhos fixos em Takigakure. Se fosse Yan, ele também escolheria atacar Takigakure, transferindo a crise financeira de Iwagakure para a cabeça de Takigakure e até mesmo para toda a Terra das Cachoeiras. O mundo ninja não era um lugar que seguia regras. Se você fosse fraco, mesmo se mantendo na sua, não conseguiria evitar apanhar. Embora a força de Takigakure estivesse entre as maiores para vilas menores, uma vila menor ainda era uma vila menor. Seu poder militar não se comparava ao das 5 grandes vilas ninja. Juntando isso à sua riqueza, era compreensível que Onoki a tivesse como alvo. Assim, Iwagakure emitiu um comunicado público, acusando Takigakure de aniquilar secretamente uma equipe de ninjas do clã Rocha que buscava suprimentos por causa de uma pequena disputa, exigindo que Takigakure fornecesse uma explicação razoável. Alguém pode, por favor, me dizer o que diabos está acontecendo? De repente, um vaso enorme caiu do céu, e o povo de Takigakure ficou completamente perplexo. Eles nem sabiam que Iwagakure estava enviando pessoas para comprar suprimentos. No entanto, uma acusação enorme acabará de cair sobre suas cabeças, e Iwagakure exigia veementemente que eles fornecessem uma explicação razoável, caso contrário, as consequências seriam severas. Assim que a notícia se espalhou, todos no mundo ninja ficaram chocados. Iwagakure estava passando por múltiplos desastres e dificuldades. Outros os evitavam a todo custo, mas você, Takigakure, teve a audácia de provocá-los em um momento como este?
Não seria isso apenas provocar o tigre sem motivo algum, em busca de emoção? Takigakuri deve ter enlouquecido, ousando provocar até mesmo Iwagakuri. Definitivamente não se deve mexer com a Vila da Pedra neste momento. Toque neles e eles explodirão. Quem sabe? Talvez o povo de Takigakuri tenha ficado ganancioso e tivesse segundas intenções, mas escolheu o alvo errado. A propósito, onde fica Takigakuri mesmo? Em Konoha muitos aldeões discutiam o assunto, e até mesmo alguns que não faziam ideia da localização de Takigakuri participavam com grande entusiasmo. Afinal, essa era a própria confusão de Iwagakuri e Takigakuri. Os aldeões de Konoha estavam felizes em assistir ao drama sem se preocuparem com a escala, simplesmente curtindo o espetáculo. Aqueles com discernimento perceberam que Onoki queria tomar medidas contra Takigakuri, mas não queria arruinar completamente a reputação de sua vila. Então, ele arquitetou essa farsa. Uma equipe da vila enviada à Terra das Cachoeiras para comprar suprimentos foi emboscada, e todos os seus membros foram sacrificados. De acordo com a investigação de Iwagakuri, foi exatamente Takigakuri quem fez isso. Por mais injustiçada que Takigakuri se sentisse, a partir do momento em que Iwagakuri fez o anúncio furioso, foi como se Takigakuri tivesse levado um banho de lama amarela. Mesmo que não fosse cocô, ninguém acreditaria neles. De fato, ao ouvirem a notícia, a primeira reação da maioria das pessoas foi: Takigakuri deve estar louca para provocar Iwagakuri em um momento como este. Em vez de se perguntarem se isso poderia ser uma conspiração de Iwagakuri. Nesses assuntos, Takigakuri, por ser excessivamente discreta e ainda uma vila ninja de menor importância, encontrava-se em desvantagem natural. Mesmo que a Takigakuri tivesse emitido imediatamente um comunicado afirmando que o incidente não tinha nada a ver com eles e expressado a disposição de oferecer uma compensação para resolver a questão, teria sido inútil. Outros até pensariam: se não foi você, por que oferecer uma compensação? Foi um caso clássico de consciência pesada. Essa série de gafes de Takigakuri divertiu muita gente, sendo Ian uma delas. Ele jamais imaginou que Takigakuri, embora negasse qualquer envolvimento, tentaria simultaneamente negociar com Iwagakuri, oferecendo alguma compensação para que eles desistissem do assunto. Um caso clássico de confissão sem pressão. Se antes eles eram apenas caluniados, agora era a própria estupidez deles que lhes colocava o chapéu na cabeça. Atualmente Iwagakuri inverteu a situação. Além de aceitar a compensação de Takigakuri, eles também exigem que Takigakuri entregue os culpados. Além disso, tem havido frequente mobilização das forças ninja dentro de Iwagakuri. Capítulo 426. Takigakuri tem enfatizado repetidamente sua inocência e também deseja enviar uma delegação a Iwagakuri para negociações de paz. No entanto, Iwagakuri recusou. Portanto, Takigakuri enviou emissários à nossa vila, buscando uma audiência com Okage-sama. Parece que eles querem que nossa Konoha intervenha e medie as negociações de paz. Após terminar seu relatório, Shikaku arquivou os documentos cuidadosamente. A situação no mundo ninja estava se tornando cada vez mais caótica, e ele, como comandante da divisão Jounin, estava ficando cada vez mais ocupado. Rejeitem-nos. Digam aos enviados de Takigakuri que este assunto não tem nada a ver com Konoha. Eles precisam resolver o conflito com Iwagakuri por conta própria. Ian nem precisou pensar antes de recusar, deixando de lado o fato de que Iwagakuri estava absolutamente determinada a tomar medidas contra Takigakuri, mesmo que fosse apenas uma guerra de palavras. Konoha não tinha nenhum desejo de se envolver em um trabalho tão ingrato. Em resumo, aliados sem futuro são impossíveis de carregar. Para evitar que esse peso morto te atrapalhe, o melhor é não se envolver desde o início. Considerando a série de erros bizarros e o comportamento inexplicável de Takigakuri, era totalmente possível que no momento em que você interviesse para ajudá-los, antes mesmo de chegar a um acordo, eles se voltassem contra você e o traíssem. Essa era uma probabilidade extremamente alta. A Takigakuri atual era surpreendentemente semelhante à Kusagakuri do passado, ambas pertenciam a uma categoria totalmente indigna de compaixão. Mesmo que o líder de Takigakuri viesse pessoalmente, mesmo que o próprio daimyo da Terra das Cachoeiras aparecesse, Yan ainda assim não lhes daria atenção. Sendo caluniado e ao mesmo tempo insistindo em sua inocência, você envia presentes de compensação ao inimigo que o incriminou. Só alguém com o cérebro cheio de buracos faria uma coisa dessas. Assim como a antiga Kusagakuri, qualquer um que se envolva com eles acaba amaldiçoado. Será que eles realmente acham que Konoha é estúpida? As ações recentes de Takigakuri haviam esgotado completamente a paciência de Yan. Shikaku queria rir, mas lutava para manter uma expressão séria. Sinceramente, quando essa manobra específica de Takigakuri veio à tona, ele também ficou sem palavras. Você realmente conseguiria jogar assim? Além de nós, Takigakuri provavelmente também enviou pessoas para as outras vilas, pedindo que intercedam em seu caso. Kerigakuri e Sunagakuri provavelmente estão muito ocupadas, mas Komogakuri é uma possibilidade real. Yan especulou que, dada a natureza tímida e submissa de Takigakuri, eles não colocariam todos os ovos na mesma cesta ao buscar ajuda. Komogakuri provavelmente também estava na lista de alvos para súplicas. Um olhar estranho brilhou nos olhos de Shikaku enquanto ele soltava um longo suspiro. É provável que Iwagakuri nem sequer concorde em recebê-los, dadas as suas ações, que são verdadeiramente desconcertantes. Ele hesitou, engolindo as palavras completamente idiota antes que pudessem escapar. Enviar uma indenização justamente para quem o caluniou, confirmando indiretamente sua culpa no ataque ao esquadrão de Iwagakuri. Só alguém com a cabeça cheia de resíduos de tofu conseguiria realizar uma operação dessas. Como Yan e Shikaku haviam previsto quando os enviados de Takigakuri chegaram a Komogakuri, a resposta do Raikage foi a seguinte:
Diga para eles sumirem. Você é tão estúpido que chega a ser inacreditável, e ainda tem a audácia de vir pedir ajuda? Após tomar conhecimento da série de erros cometidos por Takigakuri, o quarto Raikage, ficou tão furioso que já havia destruído várias mesas. De acordo com seu plano inicial, Onoki encontraria uma desculpa qualquer e atacaria Takigakuri diretamente. Takigakuri resistiria enquanto buscava ajuda, e então Komogakuri aproveitaria a oportunidade para intervir, denunciando Iwagakuri por quebrar as regras e declarar guerra abertamente a uma vila menor. Eles então se envolveriam na guerra, pegando Iwagakuri de surpresa. Quando Iwagakuri mobilizava grandes forças para enfrentar Komogakuri, Konoha então desferia um golpe pelas costas. Isso deixaria Iwagakuri enfrentando inimigos em 3 frentes. A essa altura, Onoki estaria completamente desnorteado. Não importava o quão forte Iwagakuri fosse, não seria capaz de sustentar uma guerra em 3 frentes simultaneamente e seria forçada a recuar. Mas aí, tudo deu errado. Takigakuri entrou pessoalmente no lamaçal, pegou um punhado de lama e enfiou direto nas calças. Eles deram a Iwagakuri uma desculpa perfeitamente legítima para iniciar uma guerra. Quão incrivelmente estúpido você precisa ser para fazer uma coisa dessas? Só de pensar nessa confusão, a pressão arterial já disparou. Se Takigakuri não tivesse se colocado em uma situação delicada, Komogakuri poderia ter usado o pretexto do juramento dos 5 Kages para declarar guerra abertamente. Ora, o ataque de Iwagakuri a Takigakuri foi completamente justificado e razoável. Ninguém poderia apontar qualquer falha nele. Se Komogakuri declarasse guerra a Iwagakuri agora, enfrentaria a condenação de Iwagakuri. Embora tal condenação não causasse nenhum sofrimento real a Komogakuri, ainda assim era uma posição irritante e humilhante. Quem em sã consciência atacaria Iwagakuri sob o estigma de estar chutando alguém que já está no chão, quando poderiam ter travado uma guerra aberta e justa? Maldita Takigakuri! Um bando de idiotas! Mais burros que porcos! Assentiu sua pressão arterial subir novamente. Sua assistente Mabui suspirou baixinho. O Raikage-sama estava recomeçando. Desde que a operação de confissão sem pressão e autoincriminação de Takigakuri veio à tona, parece ter entrado numa fase de irritabilidade típica da menopausa. Após afugentar os enviados de Takigakuri, com o rosto tão escuro quanto um trovão, ordenou em voz baixa: aumentem a vigilância sobre Iwagakuri. Monitorem de perto os movimentos dos ninjas o tempo todo. Independentemente do pretexto, fosse ele nobre ou menos apetitoso, não tinha intenção de esperar mais. Esta era uma oportunidade de ouro para se vingar de Iwagakuri. Uma vez perdida, talvez não houvesse outra. Tsuchikage-sama. No centro de comando temporário de Iwagakuri, um grupo de oficiais de alta patente olhava com entusiasmo para Onoki. Eles sabiam que o momento havia chegado. Assim que a guerra começasse, as pressões internas e os conflitos dentro da aldeia seriam transferidos para outra aldeia. Embora não fosse uma guerra contra Konoha, Takigakuri era uma substituta decente. Como uma vila menor, sua força era fraca, sem chance contra Iwagakuri. Mais importante ainda, a Terra das Cachoeiras era bastante próspera. Uma invasão em grande escala daria a Iwagakuri tudo o que precisava. Recursos, riqueza, população, nada disso seria um problema. Como Takigakuri não está disposta a entregar os perpetradores, prosseguiremos conforme planejado. Comparado a como era antes do incidente com a 4 Caudas, Onoki havia envelhecido consideravelmente. As manchas da idade em seu rosto haviam se multiplicado, sua tez estava mais pálida e ele parecia cansado. Felizmente, a própria estupidez de Takigakuri havia fornecido a Iwagakuri uma desculpa perfeitamente razoável para iniciar uma guerra. Com a desculpa entregue a eles de bandeja, o que estavam esperando? Só faltava esmagá-los. Se possível, Onoki teria preferido não iniciar uma guerra naquele momento. Comparadas às pequenas ambições que nutria, suas maiores preocupações eram com Akatsuki. Infelizmente, as circunstâncias o forçaram a agir. A vila havia chegado ao seu limite. Sem uma guerra externa, uma série de problemas inevitavelmente se seguiria. Felizmente, o inimigo foi tolo o suficiente. Eles já haviam preparado o terreno para Iwagakuri. Por ordem de Onoki, as presas há muito planejadas de Iwagakuri finalmente foram reveladas. Sem uma declaração formal de guerra, mais de 1000 ninjas de Iwagakuri invadiram diretamente a Terra das Cachoeiras, pegando Takigakuri completamente de surpresa. Uma nova guerra havia começado. Nesse ponto, até mesmo muitos que inicialmente pensaram que Takigakuri havia provocado aquilo começaram a perceber que algo estava errado. A declaração de guerra de Iwagakuri pareceu bastante abrupta, e Takigakuri demonstrou total despreparo. O mais revelador foi que os ninjas de Iwagakuri estavam agindo como bandidos, saqueando tudo o que viam pela frente. Isso não era tanto um ato de retaliação, mas sim um saque descarado. Capítulo 427. Comparada a Iwagakuri, a força de Takigakuri era pateticamente fraca. Seu único recurso de combate de alta tecnologia, o Jinchuriki de 7 caudas, ainda estava em estado de deserção. Diante do poderio esmagador das forças de Iwagakuri, Takigakuri mostrou-se completamente incapaz de organizar uma defesa eficaz, sofrendo pesadas baixas à medida que era repelida passo a passo. Não se deixe enganar pelo poderio militar medíocre de Takigakuri. Os habitantes da Terra das Cachoeiras desfrutavam de um padrão de vida muito mais confortável do que os da Terra. Rica em recursos e com uma economia robusta, o índice de felicidade entre a população da Terra das Cachoeiras era extremamente alto. Infelizmente, quando o exército ninja de Iwagakuri invadiu a Terra das Cachoeiras, tudo isso se tornou uma bolha frágil que estourava ao menor toque. Um plano de pilhagem muito elaborado havia começado. Iwagakuri arrancou sua máscara, transformando-se em bandidos e saqueadores, apoderando-se de tudo o que viam pela frente. Bandidos, ladrões,
Iwagakuri não busca vingança. Eles estão usando a guerra como pretexto para saquear recursos e pilhar as riquezas de Takigakuri. Até a desculpa que usaram foi inventada desde o início. Komogakuri foi a primeira a se manifestar e condenar Iwagakuri. Simultaneamente, emissários foram enviados a Konoha, lembrando-os de que era hora de iniciar a operação. Certamente Konoha não teria problema algum em simplesmente seguir o exemplo, certo? Com o lembrete de Komogakuri, Konoha não pôde mais permanecer em silêncio e continuou assistindo ao espetáculo. O gabinete do Hokage logo emitiu uma declaração pública condenando as ações ilegais de Iwagakuri. Como uma das 5 grandes vilas ninja, eles não deveriam usar a guerra como desculpa para saquear nações vizinhas menores. É claro que Konoha estava apenas seguindo a tendência. Não havia possibilidade alguma de eles realmente entrarem em confronto de espadas com Iwagakuri. Essa tarefa gloriosa era melhor deixada para Komogakuri. Afinal, estava ansioso para brandir sua espada contra Iwagakuri e vingar seu pai. Diante disso, por que Konoha deveria assumir o protagonismo? Quando Komogakuri e Konoha começaram a criticar publicamente Iwagakuri, Tsunagakuri e Kerigakuri, que estavam ocupadas com sua própria guerra, também se juntaram às críticas. Esperar que eles buscassem justiça por Takigakuri era impossível, mas certamente sabiam usar a língua afiada e se envolver em uma guerra de palavras. Não exigiu nenhum esforço real, bastava mover a boca. Depois que Tsunagakuri e Kerigakuri se juntaram à discussão, e após Komogakuri revelar o verdadeiro motivo por trás da declaração de guerra de Iwagakuri, a forma como o mundo ninja via Iwagakuri mudou. Portanto, não se tratava de vingança, era uma tentativa de apropriação de recursos. Não é de admirar que Iwagakuri estivesse tão agressiva. Seus problemas internos eram muito graves, seu tesouro estava vazio, forçando-os a lançar uma guerra externa. Além de ser um palhaço, Takigakuri também foi uma vítima. Surgiram condenações no mundo ninja, mas, infelizmente, Iwagakuri não lhes deu atenção. Tais acusações eram, na melhor das hipóteses, insignificantes, servindo apenas para manchar ainda mais a reputação de Iwagakuri e colocar diversas nações menores em alerta, receosas de que Iwagakuri pudesse atacá-las em seguida. Era só isso. Isso não fez absolutamente nada para mudar a situação atual de Takigakuri. Afinal, se Iwagakuri decidisse atacar as nações e aldeias menores vizinhas, essas aldeias simplesmente não conseguiriam resistir. Nem todas as vilas ninja menores possuíam a audácia e a força da antiga Megakuri, capaz de se envolver em um grande confronto com Konoha, Iwagakuri e Tsunagakuri. Com o prosseguimento da guerra, os espólios saqueados da Terra das Cachoeiras eram continuamente transportados de volta para a Terra. Onoki, que estivera prendendo a respiração o tempo todo, finalmente se permitiu relaxar um pouco. A pressão sobre a aldeia finalmente diminuiu. Em Takigakuri, eles resistiam desesperadamente, mas uma vila tão pequena não conseguiria causar muita tempestade. Além disso, o objetivo de Iwagakuri não era aniquilar Takigakuri. Eles simplesmente queriam se apoderar de recursos e riquezas. Assim que tivessem saqueado o suficiente, Iwagakuri naturalmente se retiraria. Nesse ponto, Takigakuri ficaria relegada a lamber suas feridas em silêncio, em algum canto esquecido. Embora os relatórios da frente de batalha de Takigakuri continuassem chegando, Onoki não lhes dava muita atenção. Seu foco permanecia fixo em Komogakuri. Segundo informações coletadas pela vila, Komogakuri parecia inquieta, pronta para declarar guerra a Iwagakuri e lançar um ataque a qualquer momento. Principalmente agora que a reputação de Iwagakuri começava a sofrer, era altamente provável que Komogakuri desferisse um golpe decisivo e fatal. Anteriormente, Iwagakuri podia se esconder atrás da desculpa de que Takigakuri havia matado seus homens, mas esse pretexto não era mais viável. Qualquer um com olhos podia ver as verdadeiras intenções de Iwagakuri. Eles haviam provocado deliberadamente uma guerra para saquear tudo da Terra das Cachoeiras. Olhando fixamente para os mapas da Terra e da Terra do Relâmpago, Onoki, com aparência doentia, tossiu 2 vezes, franzindo fortemente a testa. Com a pressão sobre a aldeia aliviada, ele estava confiante de que eles poderiam resistir ao ataque de Komogakuri. Na pior das hipóteses, eles simplesmente teriam que lutar contra Komogakuri. Deixando de lado outros fatores e considerando puramente a força militar, Iwagakuri não temia Komogakuri. Se uma guerra real eclodisse, o resultado mais provável seria um impasse onde nenhuma das aldeias sairia ilesa. Ambas sofreriam perdas, trocando golpes em um confronto brutal. O que realmente preocupava Onoki era Konoha. Se Konoha ainda fosse a antiga Konoha, Onoki não precisaria se preocupar com eles aproveitando a oportunidade para causar problemas. Infelizmente, o terceiro Hokage, que sempre defendeu a estabilidade, estava aposentado há vários anos. Tsunade havia se tornado Hokage, mas prestava pouca atenção aos assuntos fora da vila, deixando tudo nas mãos do conselheiro do Hokage, Uchiha Yan. Só de pensar em Yan, um homem coberto de espinhos afiados que picariam sua mão ao menor toque, Onoki involuntariamente levou a mão às têmporas. A antiga Konoha, embora poderosa, manteve suas garras escondidas sob a liderança do terceiro Hokage, restringindo-se às fronteiras do País do Fogo. No máximo, Danzou causaria problemas aqui e ali, mas nunca foi uma grande preocupação. A Konoha atual, no entanto, era como uma serpente venenosa, uma que podia atacar e cravar suas presas em você a qualquer momento. Perigoso e mortal. No entanto, Konoha permaneceu notavelmente silenciosa. Onoki não conseguia avaliar se Konoha nutria alguma intenção ou plano de retaliação. Afinal, durante a terceira grande guerra ninja, Iwagakuri infligiu profundas feridas em Konoha. Onoki soltou um suspiro pesado e levantou a cabeça. Desloque pessoal para monitorar os movimentos de Komogakuri e Konoha em todos os momentos. Sim, Tsuchikage-sama. Como não conseguia prever suas ações, a única opção era preparar defesas. Komogakuri era o foco principal, mas Konoha também não podia ser negligenciada. Era melhor pecar por excesso de cautela.
Iwagakure ainda tinha efetivo suficiente para realizar tal vigilância. Felizmente a força de Takigakure era mediana, então Iwagakure não precisou alocar muitas tropas para aquela frente. Isso também deu ao Onoki mais margem de manobra para mobilizar forças e se preparar para um possível ataque repentino de Komogakure, na fronteira entre a Terra do Ferro e a Terra do Fogo. O Raikage, acompanhado por seus guardas, aguardava aqui. Parece que a velocidade do Raikage continua tão impressionante como sempre. Yan, que chegou acompanhado de seus próprios guarda-costas, fez uma brincadeira bem-humorada. A presença de Yan aqui também ocorreu a convite de Komogakure. O plano havia mudado. A decidirá dar uma mãozinha ao aliado sem esperança, Takigakure, para que lutassem com mais afinco contra Iwagakure. O objetivo era imobilizar mais ninjas de Iwagakure no campo de batalha da Terra das Cachoeiras. Capítulo 428. Eu acabei de chegar. A respondeu com uma voz rouca e um tanto abafada. Após algumas breves gentilezas, fui direto ao ponto. Yan, pelas minhas observações, Takigakure não conseguirá resistir a Iwagakure por muito tempo. Portanto, precisamos dar algum apoio a Takigakure. Apoio? Yan franziu ligeiramente a testa. Você quer dizer que Komogakure e Konoha deveriam enviar um grupo de ninjas cada uma para o campo de batalha de Takigakure para ajudá-las a resistir a Iwagakure? Essa não era uma boa opção, embora certamente complicasse a situação em Takigakure. A convergência de múltiplas facções em um mesmo local poderia facilmente recriar o cenário da Segunda Grande Guerra Ninja, múltiplas forças lutando entre si em Amegakure, uma facção atacando outra hoje e outra diferente amanhã. O resultado final seria que ninguém se beneficiaria. Correto. A assentiu com a cabeça, elaborando sobre seu ponto de vista. Acredito que devemos consolidar firmemente o progresso de Iwagakure na Terra das Cachoeiras. Isso seria vantajoso para nós. Por que é necessário situar Iwagakure especificamente na Terra das Cachoeiras? Yan não estava totalmente convencido. Vendo-a prestes a refutar, ele continuou primeiro. Entendo sua posição. Se as forças de Iwagakure estiverem imobilizadas na Terra das Cachoeiras, e com Komogakure e Konoha atacando, Iwagakure estaria lutando em 3 frentes. É uma ideia sólida, mas acredito que seja completamente desnecessária. Takigakure é imprevisível, assim como a antiga Kusagakure. Minha ideia não é esperar que Takigakure contribua significativamente, mas sim que atrasem parte das forças de Iwagakure. Com Komogakure e Konoha lançando um ataque em 2 frentes, Iwagakure simplesmente não conseguirá resistir. Mesmo que tenham saqueado vastos recursos da Terra das Cachoeiras, não fará diferença. Lutando em 2 frentes contra 2 inimigos mais fortes que eles próprios, como Onoki conseguiria manter a posição? Ele estaria lutando com a cabeça. Então, Konoha não concorda em enviar pessoal para o campo de batalha da Terra das Cachoeiras? Sabia que persuadir Konoha a aceitar essa proposta seria um tanto difícil, mas não esperava que Yan recusasse de forma tão decisiva. Yan balançou a cabeça novamente, sua recusa firme. Se enviarmos pessoas, será o equivalente à vila declarar guerra a Iwagakure. Isso tornaria nosso plano anterior inútil, tornando um ataque pelas costas contra Iwagakure quase impossível. Konoha não cometerá tal loucura. Komogakure certamente poderia enviar reforços, mas Konoha não. Porque o plano e a posição de Konoha eram precisamente os de ser um oportunista sorrateiro, e não os de atacar de surpresa e atrair fogo inimigo. Portanto, Yan não aceitaria tal sugestão. Komogakure poderia fazer isso. Eles poderiam oferecer apoio abertamente. Mas dizer isso soaria como atiçar a fogueira, então Yan se conteve. A forma como lidava com isso era assunto dele. Konoha não tinha controle sobre a situação. De qualquer forma, enviar pessoas para interferir na Terra das Cachoeiras estava fora de questão, a menos que Konoha já tivesse declarado guerra a Iwagakure. A essa altura, Konoha já teria apunhalado Iwagakure pelas costas, desferindo uma facada. Feito isso, enviar algumas pessoas para reforçar o campo de batalha da Terra das Cachoeiras seria irrelevante. Então, Konoha não ficará satisfeita até que tenha enganado o canalha mais uma vez, é isso? Será porque Iwagakure desempenhou esse papel durante a Terceira Grande Guerra Ninja, e isso ainda a incomoda? Pensando bem, isso parecia plausível. Naquela época Konoha tinha acabado de concluir sua guerra contra Tsunagakure. Vendo Konoha gravemente enfraquecida e sofrendo pesadas perdas, Iwagakure silenciosamente cravou uma faca nas costas dele sem dizer uma palavra. Ele deveria mencionar isso? Melhor não. Não havia necessidade de bancar o vilão aqui. Deixe Komogakure lidar com seus próprios problemas desta vez. Essa reunião secreta estava fadada a terminar em decepção para tentar arrastar Konoha para a missão de resgate logo de início era impossível. Se alguém fosse resgatá-los, teria que ser Komogakure. Realmente voltou desapontado. Por mais que tentasse persuadi-lo, Yan permaneceu irredutível em sua recusa. Foi uma rejeição absoluta. Nesse assunto, discutir até o fim dos tempos não adiantaria nada. Konoha não se envolveria na guerra até que tivesse jogado com sucesso a carta do oportunismo. Com a recusa de Konoha, não tinha outra alternativa. Ele não podia simplesmente apontar uma faca para a garganta de Yan e forçá-lo a concordar, podia? Se ele ousasse tentar algo assim, Konoha e Komogakure provavelmente entrariam em conflito antes mesmo de terem a chance de lutar contra Iwagakure. Ao retornar para Komogakure, a convocou imediatamente uma reunião de alto nível. Konoha recusou. Eles não estão dispostos a enviar pessoal para o campo de batalha da Terra das Cachoeiras para apoiar Takigakure.
Portanto, qualquer apoio deve vir somente de nós. Minha proposta é enviar uma unidade de elite para se infiltrar na Terra das Cachoeiras. Usando as forças de Takigakure, lançaremos uma emboscada, causando um grande revés a Iwagakure. Posteriormente, Takigakure anunciará publicamente que emitiu formalmente uma comissão de missão para nossa vila. E é por isso que enviamos forças ninja para ajudá-los a resistir à invasão inimiga. Devo admitir, o pequeno plano de Komogakure foi bastante engenhoso. Eles queriam interferir no campo de batalha da Terra das Cachoeiras, para atolar Iwagakure lá, mas não queriam declarar guerra diretamente a Iwagakure. Então, optaram por conspirar com Takigakure. Primeiro, eles se infiltrariam secretamente em seu povo. Então, Takigakure serviria de isca enquanto Komogakure lançaria a emboscada, infligindo um duro golpe em Iwagakure. Posteriormente, Takigakure afirmaria publicamente que havia contratado Komogakure por meio de uma comissão de missão formal. Dessa forma, mesmo que Onoki ficasse furioso o suficiente para atacar de raiva, ele não poderia acusar Komogakure diretamente de nada, já que Komogakure não havia declarado guerra oficialmente. Eles simplesmente aceitaram uma missão. Certamente Onoki, por mais dominador que fosse, não tentaria proibir outros de concederem missões, não é? Assim que Iwagakure estivesse completamente envolvida e afundando cada vez mais na Terra das Cachoeiras, Komogakure declararia guerra oficialmente e lançaria um ataque frontal. Dito e feito. Imediatamente uma mensagem foi enviada ao emissário de Takigakure, que já havia retornado. Ambas as partes chegaram rapidamente a um acordo. Quanto ao preço pago por Takigakure, isso permanece desconhecido por enquanto. Em pouco tempo, uma força ninja com mais de 500 membros infiltrou-se na Terra das Cachoeiras em grupos, preparando-se para cooperar com Takigakure no lançamento de uma emboscada. Em Konoha, o enviado de Takigakure ainda permanecia teimosamente na vila, relutante em partir. Até mesmo Yan teve que admirar a persistência do homem de simplesmente se instalar em Konoha e se recusar a sair. Felizmente, isso não representou um grande problema para Konoha. Se a outra parte não quisesse ir embora, poderia ficar. Assim que o período oficial de recepção terminasse, todas as despesas de moradia seriam por conta própria. De qualquer forma, Konoha não sairia perdendo. Esperar que Konoha continuasse a apoiá-los como hóspedes indefinidamente era simplesmente impossível. Quando todos acreditavam que Takigakure estava derrotada, notícias chocantes chegaram do campo de batalha da Terra das Cachoeiras. Komogakure enviou um número significativo de ninjas que se infiltraram na Terra das Cachoeiras em cooperação com as forças de Takigakure. Lançaram uma emboscada bem-sucedida. A emboscada pegou Iwagakure completamente de surpresa, infligindo-lhes pesadas baixas e forçando-os a recuar e reposicionar suas linhas defensivas de forma significativa. Quando a notícia foi divulgada, deixou muitos atonitos. Komogakure planejava intervir na guerra? Reagindo com rapidez, Iwagakure acusou imediatamente Komogakure de quebrar as regras, entrando em guerra sem declaração ao participar diretamente do conflito. Diante das acusações de Iwagakure, Komogakure não demonstrou nenhuma intenção de responder. Em vez disso, foi Takigakure quem se pronunciou, anunciando que o envolvimento de Komogakure se devia à aceitação de uma missão designada por Takigakure, e por isso haviam enviado uma força para apoiá-los. Capítulo 429. Seus bastardos. Isso é uma conspiração descarada de Komogakure. Eles se recusam a ficar de braços cruzados enquanto anexamos as riquezas e os recursos da Terra da Cachoeira, então orquestraram essa farsa de propósito. Onoki rugiu de fúria, seu pequeno corpo tremendo enquanto repetidamente socava a robusta mesa de pedra, fazendo com que rachaduras se espalhassem pela madeira como teias de aranha. De acordo com suas projeções estratégicas originais, Iwagakure deveria ter sido capaz de concluir as operações e se retirar da Terra da Cachoeira em um prazo relativamente curto. Ele havia previsto uma campanha rápida e decisiva, seguida de uma extração lucrativa. Em vez disso, Komogakure perdeu a paciência no meio do caminho e interveio. O que mais frustrou Onoki foi que nem ele nem o alto comando da vila haviam previsto uma conivência tão descarada entre Takigakure e Komogakure. Consequentemente, a vanguarda de Iwagakure foi pega em uma emboscada cruel. Ele pensou que estava fazendo um bom negócio, uma vitória a baixo custo. Em vez disso, o negócio evaporou e sua aldeia sofreu perdas significativas em mão de obra e moral. Embora ele já suspeitasse há tempos que Komogakure pudesse tentar causar problemas, a situação agora se cristalizou. A nuvem não estava apenas causando problemas, eles estavam sabotando ativamente toda a política expansionista da Pedra. Embora não tivesse emitido uma declaração formal de guerra nem lançado uma invasão direta através das fronteiras da Terra. Enviar unidades de elite para o campo de batalha de Takigakure sob o tênue pretexto de uma comissão de missão era, na prática, equivalente a uma declaração de guerra. Foi uma jogada estratégica magistral de negação plausível. O que tornava a situação particularmente angustiante para Iwagakure era a questão da imagem política. Enquanto Komogakure se abstivesse de uma declaração formal e operasse sob o disfarce de mercenários, Iwagakure teria dificuldade em condená-los formalmente no cenário internacional. Aliás, se Onoki reclamasse em voz alta demais, corria o risco de se tornar alvo de desprezo público. Afinal, foi Iwagakure quem iniciou o conflito, transferindo suas pressões econômicas internas e a escassez de recursos para a Terra da Cachoeira por meio de uma invasão não provocada. Foi uma atitude intrinsecamente desonrosa. Mesmo com a interferência de Komogakure sob o pretexto de uma missão, nenhuma outra nação se disporia a falar em favor de Iwagakure. A única pequena boa notícia, se é que se podia chamar assim, era que Konoha ainda não havia entrado na briga. Por enquanto, apenas como estava enviando tropas.
Onoki estremeceu ao pensar em quão caótica e incontrolável a situação se tornaria se Konoha também decidisse despejar suas forças na terra da cachoeira. Com a escalada de Komogakure, Iwagakure ficou encurralada. Onoki foi forçado a enviar ainda mais tropas para a frente de batalha contra Takigakure. Para ser preciso, ele teve que investir mais. Sem os recursos e o capital prometidos pela conquista da Terra da Cachoeira, Iwagakure não conseguiria sustentar sua economia ou sua prontidão militar por muito mais tempo. A crise imediata de pressão interna havia sido adiada pela guerra, mas isso não significava que a bomba relógio tivesse desaparecido. Ela estava apenas sendo alimentada pelo sangue de seus ninjas. Rangendo os dentes, Onoki assinou as ordens para o envio de batalhões adicionais para a Terra da Cachoeira. Como era de se esperar, Komogakure respondeu a cada movimento dele. Aumentar o número de soldados? Ótimo, eu também aumento o meu. A posição já era clara. Sob nenhuma circunstância Iwagakure teria permissão para saquear impunemente os recursos da Terra da Cachoeira. Se a pedra não estivesse satisfeita com isso, que tentasse fazer algo a respeito. Como Komogakure não havia declarado guerra oficialmente, eles jogaram o jogo dos mercenários ao máximo, deixando Onoki fervendo de raiva em seu escritório. À medida que o conflito na Terra da Cachoeira se intensificava, começou a atrair a atenção do mundo inteiro. Em comparação, a guerra em curso entre Kirigakure e Tsunagakure começou a parecer uma escaramuça menor. A situação entre a névoa e a areia permaneceu praticamente estagnada, principalmente porque Kirigakure ainda não havia encontrado um antídoto eficaz para a mais recente geração de toxinas de Tsunagakure. Esse fracasso resultou em perdas significativas para os ninjas da névoa no campo de batalha. Além disso, Tsunagakure não tinha intenção de enfrentar a névoa em uma batalha convencional e direta. Eles empregaram táticas de ataque e fuga, conduzindo as forças de Kirigakure em círculos pelas dunas inóspitas e movediças. Usaram o ambiente brutal e o clima imprevisível do deserto a seu favor, rondando seus oponentes frustrados. Os ninjas de Kirigakure estavam cada vez mais agitados e desmoralizados, mas impotentes contra a guerra de guerrilha da areia. Se você encontrar um ouriço coberto de espinhos afiados, talvez ainda tente mordê-lo, mesmo que isso lhe custe a boca. Mas se você encontrar uma cobra escorregadia e venenosa que se esgueira pelas frestas, morde você quando menos espera e desaparece antes que você possa revidar. Isso sim é a verdadeira desgraça. Tsunagakure estava explorando seus pontos fortes ao máximo, enquanto Kirigakure sofria a cada passo. O ambiente restringia o jutsu de liberação de água característico da névoa, e o calor escaldante e as tempestades de areia eram mais letais do que qualquer kunai. Um momento de descuido poderia levar um esquadrão a se perder ou ficar preso por uma tempestade repentina no deserto. A areia estava em seu elemento, enquanto a névoa se afogava em um mar de areia. De volta a Konoha, Ian analisou os relatórios de inteligência coletados da Terra do Vento e não pôde deixar de sentir um momento de silenciosa pena por Kirigakure. Pobres almas, pensou ele. Aproveitem o amor do grande deserto. Naquele momento, Ian compreendeu verdadeiramente por que após várias grandes guerras ninja, Konoha nunca optou por invadir o País do Vento, mesmo depois de derrotar Tsunagakure. Fazer isso seria convidar o inimigo a incomodá-los em seu próprio território. O dano estratégico poderia ser administrável, mas a dor de cabeça psicológica e logística seria imensa. É claro que danos administráveis era um termo relativo para Konoha, dadas suas excepcionais capacidades médicas. Para Kirigakure, a história era bem diferente. Desde o início de sua campanha, mais ninjas da névoa morreram envenenados do que em combate direto. Era uma prova estarrecedora de sua falta de preparo. Ao analisar os relatórios de baixas e de esgotamento de recursos de Kirigakure, Ian suspirou e balançou a cabeça. Que vila bizarra! Eles nem sequer concluíram os preparativos básicos para a guerra antes de lançar uma invasão em grande escala em território inimigo. Estão perdendo uma fortuna nessa empreitada. Kirigakure nunca foi particularmente hábil em ciência médica ou logística, observou Tsunade. Ela estava por perto, com os braços cruzados sobre o peito e a cabeça levemente inclinada para trás, com um olhar de suprema confiança. Esperar que eles decifrem repentinamente os novos venenos de Tsunagakure é pedir o impossível. Ela se inclinou para frente, um sorriso malicioso brincando em seus lábios. Afinal, nem toda vila tem os recursos de Konoha, e certamente nem toda vila tem uma ninja médica do meu calibre. A mensagem implícita era clara: vá em frente e me elogie. Naquele momento, Tsunade parecia um pavão orgulhoso. Seu orgulho era bem merecido. Durante as guerras anteriores, a capacidade de Konoha de esmagar Tsunagakure se devia em grande parte à sua genialidade. Qualquer veneno desenvolvido pela areia era rapidamente neutralizado por ela, seguido pela produção em massa de um antídoto. Durante aqueles anos, Tsunagakure odiou Tsunade mais do que talvez qualquer outra pessoa existente. Sim, você é o máximo. Você é o melhor de todos, disse Ian, assentindo repetidamente com um tom seco e ligeiramente provocador. Basta um pouco de elogio e você já começa a agir como se fosse o Hokage do mundo, não é? Tsunade estreitou os olhos. Embora as palavras fossem elogiosas, o tom era suspeitosamente desdenhoso. Não sei se você está realmente me elogiando ou se está apenas zombando de mim. Quer que eu te dê um soco? Ao perceber que ele estava zombando de seu ego, Tsunade cerrou o punho até que seus nós dos dedos ficassem brancos. Contudo, lembrando-se de que Ian não era do tipo que ficava parado apanhando, ela soltou um suspiro de frustração e relaxou a mão. Enfim, disse ela, voltando a um tom mais sério. Agora que Komogakure e Iwagakure estão em conflito direto, e a Terra da Cachoeira se transformou num verdadeiro moedor de carne, não vai demorar muito para a Vila da Nuvem declarar guerra oficialmente, não é? Provavelmente. Ian calculou o cronograma mentalmente.
possivelmente depois do Ano Novo. O Ano Novo se aproximava. A estratégia de Komogakure era exaurir Iwagakure primeiro. Eles queriam manter a pedra atolada até que estivesse completamente exausta antes de desferir o golpe final e definitivo. Essa era exatamente a janela de oportunidade que Konoha esperava, já que haviam escolhido o caminho dos 6 antigos, os mestres da traição, e precisavam ser pacientes. A falta de paciência em pequenas coisas pode arruinar grandes planos. Konoha precisava suportar e esperar nas sombras. Somente quando Iwagakure estivesse verdadeiramente exausta e sua atenção estivesse completamente absorvida pela nuvem, Konoha desferiria o golpe fatal pelas costas. Queriam que a pedra provasse a amargura de ser apunhalada pelas costas em seu momento de maior fragilidade. Queriam que sentissem a dor refrescante de serem roubados de tudo pelo que haviam lutado. Por agora, só precisamos desfrutar de um ano novo tranquilo, concluiu Yan. Com a interferência de Komogakure, Iwagakure perdeu a chance de explorar facilmente a terra da cachoeira. Daqui para frente será uma guerra de desgaste. Eles vão drenar os recursos humanos e materiais um do outro. Quando a pedra não tiver mais fôlego, a nuvem declarará guerra e lançará uma ofensiva total. Ele olhou para Tsunade com um brilho intenso nos olhos. Esse será o nosso momento. Não me diga que você não está ansiosa para acertar as contas da terceira grande guerra ninja. Claro que sou, respondeu Tsunade sem hesitar. Sua expressão escureceu, um olhar feroz e predatório cruzando seu rosto. Mesmo não tendo estado na linha de frente durante toda a terceira guerra, ela sabia exatamente o quanto Konoha havia sofrido nas mãos do oportunismo de Iwagakure. A dívida já estava vencida há muito tempo, e ela estava mais do que pronta para cobrá-la com juros. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 430. Já que você, Iwagakure, conseguiu se aproveitar da fraqueza de Konoha durante a terceira grande guerra ninja para lançar um ataque furtivo desonroso sem seguir as regras, então não nos culpe por fazermos o mesmo com você. Afinal, após a terceira grande guerra ninja, Iwagakure jamais admitiu a derrota nem ofereceu qualquer tipo de compensação a Konoha. Para não perder a pose, Konoha divulgou oficialmente que havia renunciado à indenização. Mas a realidade é que Iwagakure simplesmente ignorou Konoha. Konoha podia distorcer a história como quisesse, Iwagakure não tendo pago nada. Não se deu ao trabalho de responder e simplesmente deixou Konoha ter sua vitória de relações públicas. No final, Iwagakure não perdeu um único fio de cabelo. Se você quer vingança, espere pacientemente. Faça uma celebração de ano novo digna e então prepare-se para cravar a faca. E envie um carregamento de suprimentos para as tropas na linha de frente. O ano novo está chegando, a época mais difícil do ano. Dar a todos um pouco de encorajamento e conforto também pode elevar o moral e a união. Durante o período de ano novo, os ninjas destacados nas fronteiras eram sempre os que tinham o coração mais pesado. Qualquer um gostaria de voltar para casa para se reunir com a família e celebrar o ano novo calorosamente, mas o dever muitas vezes tornava isso impossível. Enviar um lote de suprimentos não é um problema em si. Minha preocupação é que uma vez que abramos uma exceção, será difícil parar no futuro. Onde há uma primeira vez, geralmente há uma segunda, e isso pode se tornar um hábito. Teríamos que nos preparar para isso todos os anos a partir de então. Então enviaremos todos os anos, respondeu Yan, sem demonstrar qualquer preocupação. Não é como se a aldeia estivesse carente desses suprimentos. Por que ser tão mesquinho? Fazer com que os ninjas na fronteira se sintam cuidados, mostrar a eles que a aldeia não os esqueceu. Esta é uma ótima oportunidade para conquistar sua lealdade. Uma pequena quantidade de suprimentos não é nada em comparação. Isso fazia algum sentido. Se não havia nenhum precedente antes, nós simplesmente criaremos um. Não é como se Konoha não pudesse arcar com esses suprimentos. Garantir que os ninjas posicionados nas fronteiras pudessem celebrar o festival adequadamente era certamente possível. Então eu farei os preparativos. Questões de conquistar corações e mentes deveriam ser tratadas por Tsunade. Ele, o Shihayan, era apenas o conselheiro do Hokage, não o próprio Hokage. Se ele assumisse o controle disso, pareceria que estava tentando roubar o crédito. Portanto, Yan não poderia ser a pessoa certa para fazer isso. Se possível, você deveria escoltar pessoalmente os suprimentos até a fronteira e encorajar esses ninjas. Esse seria o melhor presente de ano novo. Antes de partir, Yan não se esqueceu de lembrar Tsunade. Se ela iria ou não, dependia dela. Ao sair do prédio administrativo do Hokage, Yan olhou para o céu sombrio e nublado. Ele sabia que a neve chegaria em breve. Ele havia passado mais um ano nesse mundo ninja, envelhecendo mais um ano. Após pensar um pouco, Yan fez um gesto na direção do agente da Anbu que o seguia secretamente. Senhor, o ninja Anbu designado para proteger Yan aproximou-se rapidamente, fez uma saudação militar e ficou em posição de sentido. Me dê sua máscara reserva. O agente da Anbu parecia completamente perplexo, mas mesmo assim entregou uma das máscaras sobressalentes que carregava. Yan verificou se era novo e não havia sido usado. Colocando a máscara, ele tirou o longo casaco com o emblema do clã Uchiha e o jogou para o agente da Anbu. Em seguida, fez um sinal para que o homem não o seguisse e caminhou sozinho pelas ruas movimentadas. Com a aproximação do ano novo, Konoha estava ficando cada vez mais animada. Embora a guerra tenha tido algum impacto no desenvolvimento da vila, felizmente, não foi significativo. As caravanas de mercadores que inicialmente temiam ser envolvidas no conflito, ao verem a paz e a segurança de Konoha e do País do Fogo, passaram a concentrar seus esforços aqui. Isso tornou a atmosfera de Konoha ainda mais vibrante. Havia também um número considerável de turistas. Yan caminhava sozinho pelas ruas, parando ocasionalmente para comprar algo. Com a máscara no rosto e sem as vestes tradicionais do clã Uchiha, poucas pessoas o reconheciam. Naquele momento, Yan era como qualquer pessoa comum passeando pelas ruas de Konoha. Enquanto caminhava, Yan notou uma figura com traços particularmente atraentes também usando máscara, movendo-se em sua direção.
Com seus longos cabelos negros e lisos e os brincos balançando em suas bochechas, qualquer pessoa desavisada poderia confundi-la com uma deslumbrante mulher de cabelos longos. Yan sentiu uma linha negra metafórica se formar em sua testa enquanto se virava para examinar Orochimaru, incapaz de se conter. Você precisa se vestir assim? O traje aristocrático anterior, bizarro e com um laço de borboleta, era uma coisa, só fazia com que suas costas parecessem um tanto femininas à distância. Mas e agora? Se Orochimaru não falasse, quase ninguém saberia que ele era um homem. Além disso, a voz de Orochimaru era um tanto aguda, tendendo para o lado feminino. Esse cara definitivamente fez alguma coisa consigo mesmo depois de sair da aldeia. Yan tinha certeza disso porque não conseguia ver nem mesmo um vestígio de pomo de Adão no pescoço de Orochimaru. Pelo amor de Deus! Ao notar vários homens corpulentos na rua lançando olhares apreciativos, até mesmo intensos, para Orochimaru, Yan sentiu arrepios percorrerem todo o seu corpo. Yan-kun, essa minha roupa é estranha? Orochimaru parecia despreocupado. Em vez disso, ergueu a mão e deu uma pequena volta, fazendo a pálpebra de Yan tremer violentamente. Ele teve muita vontade de chutá-lo para longe. O que você acha? Yan não se deu ao trabalho de participar. Ou melhor, ela. Você ainda não desistiu desses seus jutsus complicados? Eles têm um impacto significativo na alma. Tenha cuidado para não se arruinar brincando com eles. Orochimaru não pareceu muito preocupado com o aviso de Yan. Eu me sinto muito bem. É só, um pouco inconveniente no dia a dia. Um antigo entusiasta do travestismo havia se tornado um travesti de verdade. Isso era absolutamente inacreditável. Se você tem algo a dizer, diga. Se não, suma daqui. Não chegue muito perto de mim. Receio que eu possa lhe lançar um genjutsu por impulso. Ao receber uma advertência tão severa e perceber que Yan não estava brincando, Orochimaru finalmente se acalmou. Após o ano novo, quando a vila entrar em guerra com Iwagakure, eu também quero participar. Preciso de alguns cadáveres para minha pesquisa, cadáveres de ninjas relativamente poderosos. Tudo bem, mas você deve seguir as ordens. Não cause problemas. Você pode escolher os corpos dos inimigos à vontade. Trocar cadáveres por um ativo valioso como Orochimaru foi um negócio muito vantajoso em termos de custo-benefício. Além disso, para além de sua formidável força pessoal, Orochimaru possuía excelentes habilidades de comando tático. Diversas das principais vitórias de Konoha em guerras passadas foram conquistadas sob seu comando. Se ele não possuísse talento genuíno, o terceiro Hokage não o teria favorecido tanto. Esse cara com certeza sabia causar problemas, a ponto de não se definir claramente nem como homem nem como mulher. Mas ele realmente tinha talento. Contanto que essa cobra tivesse valor, contanto que ela obedecesse às instruções, Yan não se importava em cumprir algumas de suas condições menos extremas. Quanto aos excessos, melhor guardá-los para si. Não me force a nada. No período seguinte, Orochimaru comportou-se de maneira mais adequada, caminhando silenciosamente ao lado de Yan. Yan também não deu muita importância a isso. Contanto que não causasse problemas, o resto era negociável. Após observar por um tempo, Orochimaru percebeu o propósito de Yan ao vagar por ali. Comparada a outros países e vilarejos, a economia de Konoha é muito estável. Os preços de diversos bens e mercadorias não sofreram flutuações significativas. Yan respondeu com indiferença. Era essa situação que ele e Tsunade almejavam. Capítulo 431. Após vagar sem rumo por um tempo, Yan fez um sinal para Orochimaru que ele poderia gentilmente desaparecer. Ter alguém que não fosse claramente nem homem nem mulher ao seu lado deixaria qualquer um desconfortável. Era simplesmente constrangedor. Enquanto Konoha se preparava para o ano novo que se aproximava, as outras aldeias não compartilhavam desse clima. Kirigakure e Sunagakure ainda estavam em um impasse, e Iwagakure e Komogakure começaram a disputar o campo de batalha da Terra das Cachoeiras. A pobre Terra das Cachoeiras, saqueada por Iwagakure, agora se tornou o campo de batalha direto entre duas das 5 grandes vilas ninja. A julgar pela situação no campo de batalha da Terra das Cachoeiras, Iwagakure e Komogakure não tinham intenção de comemorar o Ano Novo. Yan pensou que poderia ficar na aldeia e desfrutar de uma animada celebração de Ano Novo em paz, mas depois de apenas alguns dias de tranquilidade, novos problemas surgiram. Precisamos de alguém responsável que vá pessoalmente à fronteira para estabilizar a situação? Perguntou Yan, um tanto perplexo. Lembro-me de que a aldeia enviou vários ninjas para dar apoio, não é? O velho está preocupado que Iwagakure possa ter algum plano obscuro, então não se atreve a mobilizar os ninjas dos acampamentos sem mais nem menos. Mas o número de refugiados que chegam à Terra do Fogo vindos da Terra das Cachoeiras continua aumentando. A intenção da capital é acolher o máximo possível. A capital arcará com os custos materiais da fase inicial. A vila é responsável por fornecer pessoal para ajudar a estabilizar a situação e construir assentamentos. Essa questão também causou dor de cabeça a Tsunade. Se fosse apenas à frente de Sunagakure, seria uma coisa. Mas quem poderia prever que, à medida que a guerra na Terra das Cachoeiras se intensificava, um número enorme de refugiados da Terra das Cachoeiras invadiria a Terra do Fogo? Isso colocou o terceiro Hokage em uma posição difícil. Tendo sofrido um grande revés em Amegakure, o atual terceiro Hokage estava agora excepcionalmente cauteloso em relação à mobilização de tropas de fronteira, temendo que qualquer erro de sua parte pudesse levar a grandes problemas. Havia um grande número de refugiados de guerra precisando de reassentamento, mas ele não se atreveu a mobilizar os ninjas do acampamento para manter a ordem ou ajudar na construção de aldeias. Sem outra opção, o terceiro Hokage recorreu ao seu método consagrado de se esquivar da responsabilidade.
transferindo o problema de volta para a sede da vila para que eles decidissem. Enquanto eu não agir, não posso cometer um erro. Se surgirem problemas mais tarde, a culpa não será minha. Yan não esperava que o terceiro Hokage agisse dessa forma. Logicamente, ele deveria ter assumido a responsabilidade pelo ocorrido. Por que essa mudança repentina de comportamento? Isso não parecia ser o modus operandi habitual do terceiro Hokage. Ao ver a expressão de total incompreensão de Yan, Tsunade explicou o impotente. Porque ele cometeu muitos erros no passado, o que prejudicou muito a sua reputação na aldeia. A situação é semelhante com os clãs. O velho agora é extremamente cauteloso em suas ações. Que tal o seguinte? Eu faço a viagem e você fica na aldeia para cuidar dos assuntos oficiais. Saiam daqui. Assim que Yan ouviu isso, não aceitou de forma alguma. Querem me deixar na aldeia para lidar com toda essa papelada? Nem pensar. Com a aproximação do ano novo, esse período se encheu de uma montanha de assuntos triviais que poderiam levar uma pessoa à exaustão quase fatal todos os dias. Mesmo com duas pessoas dividindo o trabalho, parecia pesado, quanto mais uma pessoa sozinha. Yan rejeitou categoricamente a sugestão de Tsunade. Irei até a fronteira para reassentar esses refugiados de guerra. Você, o Hokage, fique na aldeia e cuide dos deveres oficiais. Tsunade, eu só queria sair e clarear as ideias. Precisava rejeitar tão veementemente? Yan não deixou espaço para ilusões em Tsunade, virando-se decisivamente para ir embora. Resumindo, ficar para trás estava fora de questão. Ele preferia passar o ano novo na fronteira do que permanecer no prédio administrativo do Hokage, encarando pilhas de documentos e pergaminhos por mais de uma dúzia de horas todos os dias. No máximo, ele poderia deixar Shikaku para trás para ajudar Tsunade. De jeito nenhum ele ficaria preso no escritório do Hokage. Isso era inegociável. O departamento de atribuição de missões organizaria as equipes ninja para prestar auxílio. A capital cobriria os custos do material. Eles só precisariam enviar pessoas para transportá-lo. Yan poderia simplesmente dirigir-se ao acampamento na fronteira com seus guardas. Embora o terceiro Hokage não ousasse mobilizar casualmente os ninjas estacionados nos acampamentos de fronteira, Yan não tinha tais reservas. Contanto que a segurança da fronteira estivesse garantida, mobilizar um grupo de ninjas não era um grande problema. Além disso, o atual governo de Wagakure não ousaria provocar Konoha. O campo de batalha da Terra das Cachoeiras já estava dando dores de cabeça suficientes para Onoki. A menos que Onoki tivesse perdido a cabeça, ele não iria, enquanto enfrentava simultaneamente Takigakure e Komogakure, aparecer de repente no País do Fogo para provocar Konoha. Senhor conselheiro, fique tranquilo. Assumirei total responsabilidade pela organização dessas missões e equipes. Embora fosse um trabalho cansativo, Shikaku estava bastante disposto a assumi-lo. Com a aproximação do ano novo, muitos ninjas em Konoha esperavam ansiosamente que a vila oferecesse mais missões e comissões, permitindo que esses ninjas de classificação inferior ganhassem algum dinheiro e tivessem um feriado melhor. Ajudar refugiados a reconstruir aldeias e transportar suprimentos. Essas missões basicamente representavam dinheiro fácil para genin de baixa patente. Embora a situação no mundo ninja fosse caótica, o interior da Terra do Fogo era muito seguro. Ao aceitarem essas missões designadas pela aldeia, a probabilidade de encontrarem inimigos não era tão grande quanto ganhar na loteria, mas salvo imprevistos. Era praticamente zero. Quem não gostaria de missões e encomendas que fossem um pouco cansativas e demoradas, mas de resto fáceis de concluir? Ao se encarregar de organizar esse trabalho, Shikaku também poderia ganhar a simpatia dos ninjas de patente inferior em relação ao clã Nara. Para ele, isso era algo positivo. Tenho confiança em deixar essas questões em suas mãos. Se possível, tente ajudar o Hokage a compartilhar mais a carga de trabalho em geral. Com a aproximação do ano novo, não deixe que todos esses assuntos triviais e insignificantes se acumulem indefinidamente no escritório do Hokage. Lorde Conselheiro, não se preocupe. Eu cuidarei disso adequadamente. Shikaku deu uma garantia solene. Assim, que os esquadrões recém-formados participem também. Será uma boa experiência para eles, permitindo que vejam a dura realidade da guerra. Dando um tapinha no ombro de Shikaku, Yan saiu decididamente do prédio administrativo do Hokage. Ele fez sinal para que seus guardas que o aguardavam do lado de fora do prédio o seguissem e então deixou a vila, dirigindo-se diretamente para a linha de fronteira. Pare de procurar. Ele já foi embora. Devo pedir para Anbu alcançá-lo e trocar você por Izumi? Ao ver Shizune parada perto da janela, olhando para a entrada da vila, Tsunade não pôde deixar de reclamar. Qual o problema? O fato de você ficar comigo no escritório do Hokage para tratar de assuntos oficiais te incomoda tanto assim? Dessa vez, quando Yan foi até a fronteira, como precisava tratar de muitos assuntos, levou consigo sua assistente Izumi. A ideia de que Izumi tinha ido embora e que ela, Shizune, com poucos amigos próximos, ficaria sozinha fazendo companhia a Tsunade, deixou Shizune um pouco triste. E Tsunade aproveitou a oportunidade para criticá-la. Como isso é possível? Shizune ficou imediatamente perturbada e se apressou em explicar. Eu sempre ficarei ao lado da senhora Hokage. Eu jamais a abandonarei. Sua boba. Tsunade não sabia bem o que dizer. Ao longo dos anos em que estiveram juntas, Shizune passou a considerá-la a pessoa mais próxima. O relacionamento delas aparentava ser de mentora e aluna, mas, na realidade, era mais como de uma família. Está nevando. Pouco depois de deixarmos Konoha, começou a cair neve fina como penas de ganso, deixando o céu, já nublado e sombrio, ainda mais escuro. Capítulo 432.
Parece que o ritmo da guerra vai diminuir por um tempo. A queda de neve não dificultou significativamente os movimentos dos ninjas, mas o transporte de grandes quantidades de suprimentos seria restringido, a menos que as aldeias que transportavam os suprimentos estivessem dispostas a usar um grande número de pergaminhos de selamento. Utilizar pergaminhos de selagem para transportar suprimentos era, sem dúvida, um ato de luxo. Existia o risco de que o valor dos suprimentos transportados não excedesse o custo dos próprios pergaminhos de selamento. Era como usar um carro esportivo para transportar sacos de arroz. Um dia depois, Yan chegou ao acampamento na linha de frente. Ao chegar à área de reassentamento de refugiados, sua pálpebra não pôde deixar de tremer. Meu Deus! Tratava-se de um reassentamento de refugiados ou da instalação de um curral para a criação de gado. Devido ao número excessivo de refugiados de guerra que inundaram a Terra do Fogo vindos do campo de batalha da Terra das Cachoeiras, e com a incapacidade de mobilizar facilmente os ninjas do acampamento, o terceiro Hokage só pôde enviar um pequeno grupo de pessoas para selecionar um terreno, erguer cercas e reunir todos lá dentro. Parecia um rebanho de ovelhas sendo encurralado. Até onde a vista alcançava, cabeças densamente agrupadas estavam espremidas umas contra as outras. Com o frio intenso e o chão já coberto por uma espessa camada de neve, esses refugiados se amontoaram para se aquecer. Após confirmar os problemas no ponto de concentração de refugiados, Yan dirigiu-se diretamente ao campo principal com sua comitiva. No acampamento, o terceiro Hokage já havia recebido notícias de sua chegada. Conselheiro Lorde. Quando Yan entrou no acampamento, os ninjas que lá estavam rapidamente abriram caminho, curvando-se respeitosamente. Acenando com a cabeça em reconhecimento a todos, Yan não disse mais nada e dirigiu-se diretamente ao quartel-general do acampamento para encontrar o terceiro Hokage. Ele achou necessário permitir que o terceiro Hokage retornasse à vila para uma celebração pacífica de Ano Novo. Caso contrário, mantê-lo no acampamento, onde se encontrariam constantemente, só deixaria todos desconfortáveis. Yan planejava ser franco com o terceiro Hokage, pedindo-lhe que retornasse à vila para descansar. Quanto ao serviço na guarnição, eles poderiam discutir isso novamente depois do Ano Novo. Talvez até lá ele não tivesse mais essa oportunidade. No quartel-general, o terceiro Hokage aguardava a chegada de Yan. Todos os militares do acampamento aptos a participar da reunião de comando também estavam presentes. Conselheiro Lorde. Quando Yan entrou no centro de comando, todos, exceto o terceiro Hokage, se levantaram. Todos, por favor, sentem-se. O olhar de Yan percorreu a sala, notando que o lugar do comandante na cabeceira da mesa estava vazio. O terceiro Hokage estava sentado à direita. Yan caminhou diretamente até o assento da frente e sentou-se, gesticulando para que todos se sentassem e começassem. Assim que todos se acomodaram, Yan dirigiu-se primeiro ao terceiro Hokage. Terceiro Hokage-sama, assumirei todas as operações do acampamento a partir de agora. O senhor poderá retornar à vila primeiro para celebrar o Ano Novo em paz. O terceiro Hokage não pôde evitar um ligeiro sobressalto. Os outros também olharam para Yan com certa surpresa. Ninguém esperava que Yan, ao chegar ao centro de comando, dissesse imediatamente ao terceiro Hokage para se aposentar do serviço ativo, retornar à vila para descansar e se concentrar em aproveitar o Ano Novo. Após alguns segundos de espera, o terceiro Hokage assentiu lentamente com a cabeça. Já que você está disposto a assumir as responsabilidades do acampamento, então este velho voltará para a aldeia para descansar mais tarde. Está ficando velho, não consegue mais acompanhar o ritmo. O terceiro Hokage tinha muita autoconsciência. Já que Yan viera pessoalmente e lhe dissera para voltar e descansar, ele simplesmente retornaria à aldeia. Não havia necessidade de ficar e causar atritos. Se a presença um do outro os incomodava, por que se forçariam a ficar juntos? Além disso, com a chegada de Yan e sua tomada de controle de todas as operações do acampamento na linha de frente, isso significava que a autoridade em suas mãos estava sendo retirada. De qualquer forma, ficar ali não o deixaria sem nada para fazer, então era melhor voltar diretamente para a aldeia. Agora vou proceder à organização das operações no acampamento. Além do pessoal originalmente alocado aqui, os ninjas restantes operarão em unidades do tamanho de um pelotão. Primeiro, separem os refugiados atualmente detidos naquele recinto. Homens e mulheres em lados separados. Os homens ajudarão no corte de madeira e na construção de abrigos. As mulheres ajudarão nos cuidados com as crianças e em tarefas diversas. A Terra do Fogo aceitaria esses refugiados, mas isso não significava que eles não tivessem nada a fazer. Eles ainda precisavam contribuir com trabalho. E seria trabalho não remunerado. Contanto que participassem do trabalho e suas identidades fossem verificadas, eles poderiam permanecer na Terra do Fogo para se estabelecerem, eventualmente tornando-se cidadãos plenos. Yan, mobilizando diretamente um grande número de ninjas para ajudar esses refugiados a construir vilas. E quanto ao lado de Vagakuri, assim que os planos de Yan foram anunciados, todos os presentes ficaram chocados. O terceiro Hokage, reagindo com mais veemência, chegou a se levantar surpreso. O motivo pelo qual tantos ninjas estavam estacionados neste acampamento era precisamente para se protegerem de Vagakuri. O terceiro Hokage não ousou agir precipitadamente justamente porque temia que se mobilizasse uma parte dos ninjas do acampamento, e Vagakuri pudesse aproveitar a oportunidade para lançar um ataque em larga escala. Teoricamente, Vagakuri não poderia atacar o País do Fogo neste momento, mas e se pudesse? Ninguém podia prever quais movimentos desesperados um Vagakuri encurralado poderia fazer. A Terra das Cachoeiras de fato imobilizou algumas das forças de Vagakuri, mas o número de tropas que Vagakuri havia mobilizado naquele campo de batalha não era enorme. A julgar pela força militar geral de Vagakuri, eles eram plenamente capazes de lançar outro ataque em grande escala. As preocupações de todos e as do terceiro Hokage são razoáveis. No entanto, o foco atual de Vagakuri não está em nós.
Onok não arriscaria enviar grandes forças para invadir o País do Fogo. Podem ficar tranquilos quanto a isso. Eu deixei a vila e vim pessoalmente para a linha de frente para supervisionar este acampamento justamente para nos proteger de um possível ataque de Vagakure enquanto a vila está ocupada reassentando refugiados. Mas fazê-lo ainda acarretava riscos significativos. O terceiro Hokage hesitou, abrindo a boca várias vezes, mas incapaz de expressar as preocupações que lhe rondavam o coração, porque ele sabia que mesmo se falasse Yan poderia não ouvir. Além disso, sua autoridade havia sido cassada. Como alguém que estava prestes a deixar o acampamento e retornar à aldeia para descansar, não havia necessidade de ele dizer essas coisas. Um pequeno deslize poderia levar a um incidente grave, com altos funcionários dentro do posto fronteiriço interrogando-se mutuamente e entrando em confronto. Suspiro. Após várias tentativas de falar, o terceiro Hokage finalmente suspirou interiormente, recostou-se na cadeira e não disse mais nada. Mas alguém tem alguma opinião? Com o terceiro Hokage optando pelo silêncio, as palavras de Yan se tornariam a ordem suprema do acampamento. Mesmo que os presentes tivessem seus próprios pensamentos, só lhes restava mantê-los reprimidos. Ao observar a sala e ver todos olhando para baixo em silêncio, Yan acenou levemente com a cabeça. Nesse caso, vamos agir. O tempo está piorando e uma nova onda de neve intensa cairá em breve. Espero que possamos construir abrigos adequados o mais rápido possível. Também não precisam se preocupar excessivamente. A vila está organizando equipes ninja suficientes. Assim que essas equipes chegarem, assumirão suas tarefas atuais. Quanto ao consumo de suprimentos, a capital arcará com os custos. O Hokage e eu já coordenamos tudo. Depois de algum tempo, transportaremos um lote de suprimentos abundantes para a linha de frente, garantindo que todos os que estão longe da vila, protegendo a segurança do País do Fogo na fronteira, possam ter uma próspera celebração de Ano Novo. Senhor Conselheiro, isto é verdade? Com essas palavras finais, todos no centro de comando revelaram expressões de agradável surpresa. Capítulo 433. Durante o Ano Novo, enviar grandes quantidades de suprimentos para as linhas de fronteira para que os ninjas ali estacionados pudessem ter uma celebração confortável era algo que eles jamais ousariam imaginar no passado. Mas agora estava se tornando realidade. Embora ainda fosse apenas uma promessa, as duas figuras mais poderosas da aldeia deram a sua palavra, o que significava que ela seria cumprida. É verdade, Yan disse com um sorriso. Posso garantir, com base na minha reputação, que não só este ano, mas em todos os anos daqui para frente, a vila assegurará que os ninjas que guardam as fronteiras possam desfrutar de um ano novo confortável. O Daimyo também prometeu fornecer um benefício social para todos os ninjas destacados nas fronteiras. Aguardem ansiosamente por isso. Isso é ótimo. Gritos de alegria irromperam no centro de comando, fazendo com que os ninjas do lado de fora, no acampamento, olhassem confusos. Ao observar a euforia, o terceiro Hokage sentiu uma mistura complexa de emoções, uma sensação de sufocamento que o deixava desconfortável. Essa não era uma ideia que o terceiro Hokage já não tivesse considerado antes, mas quando ele a apresentou foi dissuadido por outros. Danzou, Utatani, Omura e outros se opuseram, argumentando que as diversas despesas da vila já eram muito altas e que não havia necessidade de se dar a tanto trabalho apenas para ganhar o apoio das pessoas. Além disso, era dever do ninja guardar as fronteiras da aldeia. A implicação era que a aldeia já tratava esses ninjas bem o suficiente, não havia necessidade de desperdiçar recursos com gestos tão insignificantes. Assim, o terceiro Hokage abandonou a ideia. Quem diria que um pequeno benefício de ano novo poderia deixar todos tão felizes? Quando a promessa de Yan se espalhou, todo o acampamento explodiu em entusiasmo. Um pequeno gesto de benevolência no ano novo permitiu que Yan e Tsunade na prática conquistassem uma onda de lealdade. Quando a notícia chegasse aos outros acampamentos, certamente os ninjas de lá também comemorariam ruidosamente. O terceiro Hokage de repente sentiu-se um tanto deslocado. Após os ninjas do acampamento iniciarem seu trabalho intenso, ele saiu silenciosamente do acampamento com alguns guardas e retornou a Konoha. O local para o novo assentamento já havia sido escolhido, situado longe das linhas de fronteira. Com a ajuda de um grande número de ninjas, construir uma nova vila não foi difícil. Em comparação com civis comuns, usar ninjas de elite da guarda de fronteira para esse trabalho era um pouco como usar um canhão para matar um mosquito. Embora parecesse um desperdício, a velocidade foi realmente notável. Aliada à abundância de madeira para a construção de casas na Terra do Fogo e a ajuda dos muitos refugiados, a construção da aldeia progrediu rapidamente. Em poucos dias, abrigos temporários foram erguidos. Chegar a esse ponto significava que a tarefa de Konoha estava essencialmente concluída. No período seguinte, eles só precisavam cooperar com as autoridades da capital para distribuir os suprimentos em lotes. Quanto à melhoria da aldeia e à recuperação das terras, isso caberá a essas pessoas recém-assentadas resolverem por si mesmas. Embora a tarefa de construir o assentamento estivesse concluída, Konoha ainda precisava alocar um número considerável de ninjas na vila. Além de verificar a presença de espiões, eles também precisavam manter a ordem. E isso foi apenas o começo, porque com o passar do tempo, cada vez mais refugiados sem teto chegavam à Terra do Fogo. Quando se espalhou a notícia de que a Terra do Fogo aceitaria refugiados, os ajudaria a construir aldeias, distribuiria suprimentos e os apoiaria até que pudessem cultivar seus próprios alimentos e se tornarem autossuficientes. Pessoas afetadas pela guerra em várias regiões começaram a migrar para a Terra do Fogo. Com o aumento da população de Konoha e do País do Fogo, o Daimyo sentiu tanto alegria quanto preocupação. Ele estava feliz porque, uma vez que essas pessoas se estabelecessem na Terra do Fogo, em poucos anos elas se integrariam completamente como cidadãos, tornando-se seus súditos. Eles lhe pagariam impostos significativos anualmente.
Ele estava preocupado porque o fluxo de refugiados continuava crescendo, exigindo que a capital investisse grandes somas de dinheiro e materiais nos estágios iniciais. Esse apoio não poderia parar até que essas pessoas se tornassem autossuficientes. Felizmente, a capital era relativamente rica e não carecia desses suprimentos. Se este fosse o país da terra, o país do vento ou o país da água, receber repentinamente tantos refugiados seria uma enorme dor de cabeça por muito tempo. Em relação à ampla aceitação de refugiados na Terra do Fogo, outros países e aldeias optaram por ignorar a situação. Naquele momento, eles não tinham nem tempo nem vontade de se preocupar com assuntos tão problemáticos. A Terra dos Relâmpagos teria tido vontade e capacidade de acolher refugiados, mas ficava muito longe. Além disso, a Terra do Fogo já havia consolidado sua reputação. Aqueles que não tinham para onde ir naturalmente optavam por rumar para a Terra do Fogo em vez de percorrer todo o caminho até a distante Terra do Relâmpago. Mesmo que o daimyo da Terra do Relâmpago cobiçasse a população crescente da Terra do Fogo, ele só podia observar com inveja. Neste momento crítico, o daimyo do país do Relâmpago não ousaria ordenar que Komogakure enviasse ninjas para recrutar pessoas, pois isso ofenderia o país do Fogo e Konoha. Sob as ordens de Tsunade, os esquadrões que haviam se formado recentemente receberam missões para ir às linhas de fronteira para trabalhar, embora os jovens genins não tivessem conhecimento disso. Eles pensavam que seus esquadrões haviam sido designados para missões nos campos da fronteira para realizar um trabalho importante, completamente alheios ao que estava prestes a começar seus dias de trabalho árduo. Outros esquadrões receberam suas missões e partiram imediatamente. A equipe Jiraiya, no entanto, não pôde partir com o próprio Jiraiya, então ele providenciou para que alguém os escoltasse. Sério, por que o sábio tarado teve que nos mandar para cá numa hora dessas? Ainda é um campo de concentração na fronteira. Esse aqui é para ser mais emocionante ou algo assim? Naruto resmungou, com as mãos nos bolsos e o nariz escorrendo por causa do frio enquanto se aproximavam do acampamento. O ninja responsável por escoltar os três simplesmente fingiu não ouvir. Alguém certamente daria um jeito no garoto mais tarde. Tum! Como era de se esperar, assim que Naruto terminou de reclamar, um som abafado de impacto ecoou. Naruto, derrubado sentado no chão, agarrou a cabeça e gritou. Sakura, por que você me bateu? Ai, isso doeu. Esta é uma missão comunitária. Cale-se. Sakura lançou um olhar feroz, cerrando o punho de forma ameaçadora. Continue choramingando e eu te bato de novo. Inicialmente Sakura estava de bom humor, pois poderia ver Sasuke, em quem pensava constantemente. Mas antes mesmo de avistar Sasuke, ela teve que aturar as reclamações de Naruto durante todo o caminho. Qualquer um acharia isso insuportável. O terceiro membro da equipe, Mizunami, esboçou um sorriso sem graça e rapidamente se distanciou de Naruto. Ele não tinha a menor vontade de levar um soco da Sakura. Não importava que as habilidades de combate de Sakura não fossem de primeira linha, acertar os companheiros de equipe era sua especialidade. Principalmente quando acertava o Naruto, ela tinha um talento natural para isso. Naruto nunca revidou, ele simplesmente ficou parado e aceitou. Se Naruto estava disposto a levar um soco, Mizunami não queria se envolver na confusão. Afinal, eles eram colegas de equipe. Se ele revidasse, bater em uma garota pegaria mal. Mas se não revidasse, sentiria que estava levando a pior. Então, manter distância era o melhor. Além disso, Naruto gostava de Sakura há muito tempo. Estranhos não deveriam interferir. Naruto pensou por um momento e decidiu suportar. Não fique com raiva, não fique com raiva. Droga, ele não conseguiu revidar, mas as reclamações e murmúrios internos certamente não cessaram. Naruto só conseguia esfregar o local onde havia sido atingido, fazendo caretas e rangendo os dentes. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!